assíntota horizontal é uma reta. Então, a reta horizontal, a reta constante aqui, ó, y igual a L. Então, é uma reta paralela, que o gráfico dela é paralelo ao eixo x. Essa reta horizontal é chamada assíntota horizontal daquela curva y igual a f de x, então do gráfico da nossa função, quando a nossa função se aproxima dessa reta horizontal quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito. Um dos dois comportamentos é aproximar dessa reta horizontal que a gente está batizando de assíntota. Então, nós temos alguns exemplos práticos de assíntotas horizontais. O primeiro deles é a função arcotangente. Essa função, no GeoGebra, quando você digita arcotangente, ele coloca assim, ele aparece com o arc... Por que não está escrevendo? Esqueci alguma coisa aqui. O arco tangente aqui, ó, quando eu coloco arc, tan, ele já transforma para tangente a menos 1. Ele aceita essa nomenclatura, tá? Mas ele já coloca tangente a menos 1. E no livro do Thomas, no Surge, eles também usam muito essa nomenclatura aqui de tangente a menos 1. Então, tangente a menos 1 aqui não é 1 sobre tangente, viu, gente? Então, para não confundir, eu não vou usar as duas coisas, não. Eu vou usar sempre arco tangente de x. Quando eu quiser dizer tangente inversa da tangente, eu vou usar arco tangente. Sempre. Sem exceção. Tá? Então, esse é o gráfico do arco tangente de x. É esse gráfico aqui, ó. Y igual a arco tangente de x. Tem duas retas que essa função se aproximam, que são retas que nascem do gráfico da tangente. Então, a gente sabe que tangente... Eu não estou conseguindo escrever aqui, então vamos para o lugar que eu consigo escrever. Então, olha só. A gente sabe, quando eu tenho y igual a tangente de x, esse gráfico aqui, ele tem duas retas muito importantes. Duas não, né? Infinitas, mas eu vou falar de duas no primeiro momento. Então, a gente está com o eixo x, o eixo y, e eu vou esboçar aqui duas retas. Essa reta aqui e essa reta aqui, que são retas x igual a π sobre 2 e x igual a menos π sobre 2. Tangente é seno sobre cosseno. Então, onde o cosseno dá zero, no π sobre 2 e no menos π sobre 2, está fora do domínio. Então, essas retas são retas tracejadas. Então, quando a gente vem aqui e fala assim, olha, é uma reta que esses pontos não fazem parte do domínio da tangente. E o que acontece próximo a esse ponto? A função está indo para infinito. Então, a função tangente, ela tinha um comportamento assim, ó. Passava na origem, crescia. Esse é o comportamento da tangente. Então, essas retas x igual a π sobre 2 e x igual a menos π sobre 2 são retas importantes para o comportamento do gráfico da tangente. O que a gente faz para esboçar o gráfico da tangente? Esse aqui não é o gráfico da tangente. Esse aqui é o gráfico da tangente só nesses dois quadrantes, né? Então, quando a gente vem aqui e fala assim, olha, eu quero esboçar o gráfico da tangente, é como se a gente viesse aqui e falasse assim, ó, eu quero copiar isso paralelo aqui, ó. Eu vou vir e vou copiar isso quantas vezes? Infinitas vezes. Eu vou para um lado e para o outro infinitas vezes. Então, a hora que eu fizer isso, eu esbocei o gráfico da tangente, mas aí não teria inversa. Para ter inversa, a gente viu, então, relembrando aí, a gente viu que para essa função ter inversa, a gente tinha que restringir o domínio. Então, para a função tangente ter inversa, a gente falou assim, olha, eu quero estudar no domínio só de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aí todos os valores aconteciam uma única vez, porque essa função é crescente, e a gente falou da inversa dela. Quem que é a inversa dessa função? A inversa dessa função é a função arcotangente, ou tangente a menos 1, quando a gente trocava o x por y e a gente queria isolar o novo y. Troque x por y. Então, quando a gente vinha aqui, ó, falava assim,
y igual a tangente de x. Troque x por y. Então, x é igual a tangente de y. Isole o novo y. Apareceu tangente a menos 1, que a gente batizou de arco tangente. Aquelas retas que eram verticais se transformam em retas horizontais desse gráfico. Então, a reta y igual a π sobre 2 é uma reta tracejada aqui, ó, que essa função está aproximando quando x tende a mais infinito. A reta horizontal y igual a menos π sobre 2 também é uma reta tracejada, que é uma assíntota horizontal desse gráfico. Então, observem que uma função ela pode ter, no máximo, duas assíntotas horizontais diferentes. Uma para o menos infinito e uma para o mais infinito. Porque se tivessem duas assíntotas horizontais no mais infinito, ela deixaria de ser função. Meu gráfico estaria aproximando de duas retas horizontais diferentes, isso não seria função. Então, muito cuidado com isso, viu, gente? O que é a assíntota horizontal? É o comportamento de a função quando x tende ou a mais infinito, ou cresce muito, ou quando tende a menos infinito, decresce muito. Então, quando a gente vem, quando o x, né? Aqui, ó, e esse é o gráfico da tangente. Então, aqui a gente está estudando o comportamento à medida que aproxima de π sobre 2 por valores menores que π sobre 2, a minha função está indo para mais infinito. Uai, então aqui, o que era assíntota horizontal lá, está parecendo que vai ser uma reta também importante na inversa. Ó. Isso é o que a gente vai chamar de assíntota vertical da função tangente. Então, essa reta x igual a π sobre 2, essa reta aqui é uma assíntota para esse gráfico, só que ela é uma assíntota vertical. Então, quando aproximou de π sobre 2, então vamos escrever isso em termos de limite, ó. Que limite vai ser esse? Eu vier aqui e falar assim, olha, estou estudando o limite da função tangente de x quando x tende a π sobre 2 por valores menores, à esquerda de π sobre 2. Esse comportamento aí para mais infinito, aproximou desse número, a minha função está crescendo, indo para mais infinito, a gente diz que essa reta aqui, ó, que o x aproxima, x igual a π sobre 2, essa reta aqui, que é o comportamento do x, aproximar desse número, essa reta é uma assíntota vertical do gráfico. Então, quando a gente está estudando funções inversas, a gente conhece o comportamento de uma assíntota vertical de uma função, na inversa, ela vai ser a assíntota horizontal. Troca o x com y, troca o comportamento de horizontal e vertical. Então, vamos voltar aqui, ó. Isso aqui tem assíntotas horizontais, na tangente tinha assíntotas verticais. Agora, essa função aqui, e elevado a x. Y igual a e elevado a x, ó. Y igual a e elevado a x. Aqui, ó, a minha função está ficando bem próxima do eixo. Então, a reta y igual a 0 é a assíntota horizontal do gráfico dessa função. Por quê? Qual o limite que eu me baseio para concluir isso? Quando x tende a menos infinito, esse limite dá 0. Então, quem que é o limite de e elevado a x quando x tende a menos infinito? Esse limite é 0? Então, a reta, esse limite aqui é 0? Então, a reta y igual a 0, ó, a minha imagem, a minha f de x está ficando perto, no caso, a minha g de x está ficando perto de 0. Então, a reta y igual a 0 é o comportamento dessa função quando x tende a menos infinito. Então, a gente achou uma assíntota horizontal desse gráfico. A assíntota horizontal desse gráfico vai ser a assíntota vertical da inversa. Então, quando a gente for estudar a função ln de x, a função ln de x já vai ter uma assíntota vertical, olha só. Por quê? À medida que aproximar de 0, olha, então, a minha f de x aqui, ó, minha f de x, à medida que está aproximando de 0, por quais valores só pode aproximar de 0? Só pode aproximar de 0 pela direita. Função ln, f de x igual a ln de x, isso é log de x na base e. A função logarítmica, ela tem domínio sem incluir o zero, só números positivos. Então, eu só posso aproximar de 0 pela direita. À medida que aproxima de 0 pela direita, ela tende a menos infinito. Então, isso é o que a gente está chamando de 3-0. Isso é o que a gente está chamando
de assíntota vertical. Ó, o que é assíntota vertical? É uma reta vertical agora. Ó, é uma reta vertical, x igual a constante. Ela é dita assíntota quando? Quando a minha função está indo para infinito, quando aproxima desse número a que a gente está estudando. E aí, como é que eu posso aproximar de a? Bilateralmente, posso aproximar de a pela direita ou pela esquerda e ir para mais ou menos infinito. A gente pode até escrever junto. Ou aproximando pela direita vai para mais ou menos infinito, ou aproximando pela esquerda de a vai para mais ou menos infinito. Então, a gente tem uma assíntota vertical como sendo a reta vertical quando a gente estuda o comportamento próximo do x. Então, o que eu estou fazendo? O meu x está próximo de A, meu x está tendendo a A. Aí a gente está dizendo que essa reta x igual a A é uma assíntota vertical. Quando eu estou aproximando de A, de que jeito? Ou bilateralmente, ou pela direita, ou pela esquerda, e o comportamento da minha função é ir para o infinito. Então, esse aproximar de A aqui tem maneiras diferentes de aproximar de A. E todas elas está dizendo que a minha função tem que ir ou para infinito positivo ou para infinito negativo, ou para mais infinito ou para menos infinito. E aí a gente vai ter encontrado assíntotas verticais. No caso da nossa função tangente, ela tinha duas assíntotas verticais nesse domínio restrito. Mas quantas assíntotas verticais eu posso ter? Se a gente esboçar o gráfico da minha função tangente, ó, vamos para o gráfico da função tangente. Função tangente de x. Tangente de x. Olha o gráfico. Quantas assíntotas verticais a gente tem? Infinitas. Todas as vezes que anulam o denominador, a gente tem aqui, ó, função tangente. A função tangente é a função seno de x sobre cosseno de x. Todas as vezes que o cosseno dá zero, aonde que o cosseno dá zero? O cosseno dá zero aqui em cima e aqui embaixo. Ou seja, no π sobre 2, quando eu venho pelo lado de cá, no menos π sobre 2, ou no 3π sobre 2, ou no 5π sobre 2, todas as vezes que eu caio em ângulos congruentes a esses dois aqui, quantas vezes acontece isso? Infinitas vezes, porque a gente pode dar infinitas voltas no círculo trigonométrico. Então, todas as vezes que eu pegar o meu x aproximando de π sobre 2 por valores maiores ou menores que π sobre 2, né, que no caso menor, antes do π sobre 2, depois do π sobre 2, a gente está vendo que a minha função está indo para infinito. Ó. Então, eu tenho infinitas assíntotas verticais. Nós frisamos que no máximo a gente pode ter duas assíntotas horizontais, uma para o mais infinito e outra para o menos. Pode ter uma só, claro, mas no máximo duas. E verticais a gente pode ter infinitas e a função tangente é um exemplo desse. Então, quem são as assíntotas verticais? Escreva todas as assíntotas verticais da função tangente. Você escreveria π sobre 2 mais múltiplos inteiros de π. Você estaria pegando todos os números, então esse k aqui é pertencente a z. Essas retas aqui, todas elas são assíntotas verticais do gráfico da função tangente, dessa curva aqui. Então, essas são as assíntotas que nós podemos estudar, horizontais e verticais. Existem assíntotas oblíquas.